Meus irmãos, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um dos amados irmãos. Nós vamos orar agora de manhã e fazermos a nossa meditação no livro de Daniel. Nós vamos encerrar o capítulo de número 7 e a partir de amanhã iniciarmos o capítulo de número 8. Eu dou as boas-vindas aos irmãos. A Zilá, bom dia, Zilá. A Dona Francisca, bom dia. Ao Caio, bom dia. Deus abençoe a cada um de vocês. Os irmãos estão chegando. Ao Gil, Deus abençoe, Gil. A Damares, Deus abençoe a Damares, sua família. A Giselma, bom dia, Giselma. Natália, bom dia. Muito bem. Os irmãos estão chegando. Enquanto isso, nós vamos orar e pedir a Deus que nos abençoe e nos conduza em nossa meditação. Amado Pai, nós te louvamos e somos gratos a Ti pela noite que nos deu de descanso e porque o Senhor é quem conduz o nosso pensamento, quem conduz o nosso coração. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor, de fato, verdadeiramente tem conduzido nossas vidas e tem nos feito perceber como que coisas corriqueiras, mais importantes, são necessárias à nossa vida, como instrumento de ensino, como instrumento de formação, como instrumento do modelar o nosso caráter. Tua palavra, ó Deus, nos ensina a voltarmos-nos para Ti e a termos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, tem nos direcionado, guardando em nosso coração. E eu peço que verdadeiramente seja isso, ó Deus, que o Senhor nos auxilie a fazer, de modo que possamos meditar, ó Pai, sobre a Tua palavra. E nesse exercício de meditação, crescermos, amadurecermos e sermos, ó Deus, assim, alvos da Tua glória para a Tua própria glória. É o que nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Valério, também. Deus abençoe. Irmãos, como eu falei, nós vamos encerrar o capítulo de número 7. O capítulo de número 7 é o capítulo que Daniel tem a visão dos 4 animais, sendo que cada um dos animais representa um reino. E o último desses reinos é um reino que ainda não foi revelado, não se manifestou, mas aponta para aquilo que a Bíblia chama ou identifica do anticristo. Então, quando nós chegamos no final dessa revelação, o verso 28, Daniel faz um encerrar do registro dessa revelação. Lá no verso 28 ele diz assim: aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Como nós havíamos compartilhado ontem, quando Daniel entende a natureza da mensagem, e que seria um período onde a igreja seria duramente perseguida, ele se assusta com o que ele vê, com o que ele entende, essa perseguição dura contra a igreja. E até mesmo a ideia aqui é de preocupação, de espanto, de susto. Alguém pode pensar assim que o homem de Deus, a mulher de Deus não deva se espantar, ou talvez não deve se assustar ou se preocupar.
Primeiro, a gente precisa, nesse caso aqui, discernir o que significa preocupação e o que significa susto aqui. Ele está vendo uma situação que talvez seja pior do que a que ele evidenciou como escravo na Babilônia até os seus dias. Então, ele passou por aquele momento em que Nabucodonosor entrou em Jerusalém, destruiu Jerusalém e levou o pessoal cativo para a Babilônia. Talvez ele não viu exatamente como Jerusalém ficou por ter sido levado na primeira turma. Houve ao total mais ou menos umas 4 viagens que os babilônicos fizeram deportando o pessoal de Jerusalém para a Babilônia. E Daniel foi na primeira viagem. Então, provavelmente, Daniel não viu o estado da cidade. E, considerando que Daniel nunca mais voltou para Jerusalém, morreu na Babilônia, isso foi algo ignorado aos seus olhos. Mas o contexto de povo escravizado, ele viveu. Então, talvez a partir da própria experiência e visualizando o futuro naquilo que Deus permitiu que ele visse, ele se alarmou, ele se condoeu daquilo que o povo viveria ou que ele viu com uma clareza que Deus permitiria que acontecesse. Então, como nós somos seres humanos, é perfeitamente natural que isso aconteça. Ninguém tem uma visão onde os nossos sentimentos nos abandonam, nossas sensações de espanto nos abandonam em determinadas circunstâncias. Todos nós as temos e nós manifestamos em determinadas ocasiões. Daniel não foi o único profeta que desenvolve uma postura como essa, né? Se nós lermos o livro de Abacuque, Deus falando da mesma situação, mas não falando da situação dos babilônicos. Ele diz para Abacuque que Abacuque começa o livro dizendo para Deus que tem orado, tem colocado o povo na presença de Deus, mas Deus parece que não está atentando para isso. E aí Deus responde dizendo que não, que ele está atentando sim, e que ele iria mandar julgamento sobre Israel. E Abacuque, na realidade, não estava pedindo julgamento. O que Abacuque estava pedindo é que Deus mudasse o coração do povo, desse arrependimento para o povo. Mas Deus disse que enviaria julgamento e utilizaria os babilônicos. E aí Abacuque se alarma, fala, mas como? O Senhor vai usar um povo pior do que o teu para castigar o teu povo? E ele, num primeiro momento, a impressão que dá é que Abacuque não aceita essa postura. Ele começa a argumentar com Deus, que Deus era santo, de que Deus era justo. Como é que Deus ia usar um povo pior do que o povo dele para servir de disciplina para o povo dele? E no fim, Deus responde para Abacuque o seguinte, que olha, eu não vou mudar de opinião, é isso mesmo, a minha decisão já está tomada. Esse povo vai marchar sobre Jerusalém e vai acabar com Jerusalém. Só que lá na frente eu vou julgar esse povo também. Então, quando Abacuque tem essa compreensão, o terceiro capítulo, ele vai orar e na sua oração ele diz que ele estava aterrorizado com tudo aquilo que ele estava vendo. Então veja só, um homem de Deus, um servo de Deus com um sentimento de terror. Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece aqui em Daniel. Isso é possível, isso é absolutamente normal, faz parte daquilo da nossa constituição humana. Agora, veja, aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu rosto se empalideceu. Então, a descrição do terror, a descrição do sentimento que o acometeu a partir do momento que ele tomou ciência daquilo que Deus estava mostrando.
A continuação do versículo 28 ele diz: mas guardei estas coisas no coração. E é sobre isso que eu quero deixar de uma forma um pouco mais especial agora de manhã. Guardei estas coisas no coração. Nós precisamos, irmãos, aprender a desenvolver a capacidade verdadeira de meditar na palavra de Deus. E o sentido de meditação é o sentido de a ideia mais clara, ou talvez mais fácil de meditar, é ruminar. E aí, quando se fala de ruminar, tem-se como alvo os animais ruminantes, né? Que a Bíblia utiliza muitas vezes como comparação daquilo que o autor está querendo sugerir em termos de pensamento, em termos de exercício. Um dos locais que nós vemos essa sugestão, o emprego dessa palavrinha, é lá no Salmo 1, quando a Bíblia diz que o homem de Deus, o bem-aventurado, medita na lei de Deus dia e noite. E se nós formos pensar nos animais ruminantes, eles comem, eles ficam se alimentando, né, durante o dia, e aí à noite eles voltam a mastigar o mesmo alimento que eles ficaram colhendo o dia todo, para que num segundo plano, então, aquele alimento venha a ser digerido. Quando Daniel diz que guardou no coração aquelas coisas que ele viu, o que ele está dizendo é que ele verdadeiramente pensou em tudo aquilo. Ele meditou em tudo aquilo. Aquilo fez encontrou morada no coração dele. Tanto é que, se nós formos pensar, a Bíblia nos ensina que Daniel foi para a Babilônia jovem, aproximadamente com uns de 17 anos para cima. Aqui, neste momento, Daniel já está bem idoso, ele já deve estar com aproximadamente 60 e poucos anos, se não for mais. E ele está escrevendo o livro. E veja quantas coisas que Daniel tem registrado no livro, desde da sua chegada na Babilônia até este ponto. Então, todas estas coisas que Deus concedeu a Daniel de experiência, de conhecimento, ele as guardou no coração. De modo que ele pôde registrá-las futuramente, que é o conteúdo do livro que nós temos em mãos, e foram coisas extremamente determinantes para a sua vida. Não se trata apenas de lembrança. Recordações todo mundo tem. A questão é o que é que nós aprendemos com as recordações que nós temos. O povo de Israel tinha um hábito que era indicado pelo próprio Deus. Vocês se recordam que quando, sob a liderança de Josué, o pessoal atravessou o rio Jordão, foram pego pedras que estavam dentro do Jordão, como a água cessou, eles atravessaram a pé seco, né? Foram pego pedras que estavam dentro do Jordão e foram feitos montes do lado da margem, do lado de fora do rio. As pedras foram retiradas de dentro do rio e colocadas fora do rio. E fizeram uma coluna. E ali, então, eles viram como a boa mão do Senhor estava sobre a vida deles. De modo que todas as vezes que as pessoas chegavam àquele lugar e viam aquelas pedras colocadas umas sobre as outras, elas se lembravam daquilo que Deus havia feito. Deus havia dividido o Jordão na época das cheias para que o pessoal passasse a pé enxuto e eles se recordassem de que o Senhor é poderoso e de que o Senhor estava sempre ao lado deles, trabalhando para que eles alcançassem o propósito que o próprio Deus já havia estabelecido. Então, quando nós fazemos assim, não se trata só de uma recordação, se trata de um aprendizado. Quando nós recordamos as poderosas obras do Senhor, nós podemos projetar o nosso futuro. Porque se nós nos deparamos com uma situação difícil,
se nós nos deparamos com uma situação, às vezes, que nos desencadeia um sentimento de perturbação, um sentimento até muitas vezes de desespero, se nós nos recordarmos de tudo aquilo que Deus fez, se nós lembrarmos das questões profundas que nós vivemos no passado e como Deus agiu, como foi o agir divino, nós vamos nos cercar de uma série de conhecimentos que, quando aplicados à nossa vida presente, determinará o modo como nós vivenciaremos tanto aquele momento que nós estamos desenvolvendo, como também o futuro. Nossas reações são baseadas naquilo que nós cremos. É impossível, às vezes, nós ficarmos exercendo um policiamento sobre nós mesmos tão intenso que nunca venha a passar por um momento de espanto, de susto, talvez até num começo de desespero. Mas quando nós nos lembramos quem é o Senhor, quando nós nos lembramos que o salmista diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quando nós nos lembramos que o salmista também diz que Deus é como a galinha que guarda os seus pintainhos debaixo da asa. Quando nós lembramos que o salmista chama um Deus de escudo, fortaleza, baluarte. Quando nós nos lembramos que o Velho Testamento dá um título de guerra para o Senhor, diz que Ele é o Senhor dos exércitos. Todos esses títulos, todas essas questões foram fundamentadas não só na revelação, mas nas experiências que cada pessoa teve com o Senhor. É óbvio que não é de experiência que se baseia a nossa obediência, ela se baseia na fé. Mas a fé, ela se torna forte pela experiência. Primeiro vem a fé, depois vem a experiência. E a experiência fortalece nossa fé, porque nós constatamos que, de fato, Deus tem nos abençoado. Tudo isso se transforma em história. E quando nós recordamos essas histórias, quando nós aprendemos com essas histórias, o recordar dessas histórias enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de tranquilidade, enche o nosso coração com um sentimento de direção. Nós sabemos para onde vamos, nós sabemos a que passo devemos andar, nós sabemos quais são os nossos alvos. Então, meditar, guardar estas questões no coração, né? O salmista diz: guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. E a própria Bíblia diz: de tudo aquilo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. A ideia é, irmãos, que nós possamos verdadeiramente meditar em tudo aquilo que Deus nos ensina. Não só nos lembrarmos como uma vaga experiência ou como alguma coisa que vimos no passado, mas o que você aprendeu com as coisas do passado? O que nós podemos aprender com as experiências? O que essas experiências podem, auxiliadas pela fé, ajudar a transformar o nosso coração? Tudo aquilo que você já viveu até hoje, todas as vezes que Deus, com a sua mão poderosa, sustentou a sua vida, Deus fez milagres, abrindo caminhos que diante dos seus olhos não existiam. Deus te susteve, Deus te guardou, Deus te sustentou tanto a tua área física como também o teu emocional, a tua percepção do futuro. Deus não te deixou desesperar completamente, Deus não te deixou perder a esperança. Tudo isso foi fundamentado em quê? Foi fundamentado naquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, mas foi solidificado a partir das experiências que nós tivemos com o Senhor. Então se lembre, mas não só se lembre, aprenda com aquilo que você viveu. Olhe para o passado, aprenda com os erros, aprenda com os acertos, aprenda com a graça de Deus, aprenda com a palavra de Deus, aprenda com tudo aquilo que o Senhor já te mostrou. E a partir disso, descanse. Nossa projeção para o futuro
é baseado em tudo aquilo que nós vivenciamos. E se lembre que quando a Bíblia ensina até aqui nos ajudou o Senhor, ele está dizendo isso por causa do momento que ele estava vivendo. Tudo aquilo que nós já vivemos até aqui nos abençoou o Senhor. Olha, se o Senhor nos abençoou até aqui, nós temos a certeza que ele continuará a fazer lá na frente. E isso tem que ser não só uma consciência, mas tem que ser uma alavanca de tal maneira que nos faz levantar e continuar. Sabe? Levantar e continuar. Situação ficou difícil? Não para. Segue em frente. Às vezes os pensamentos turbam a nossa cabeça. O que será no futuro? O futuro pertence a Deus. A mim pertence o hoje. O que eu vou fazer hoje? Como será a minha vida agora? O que é que Deus está me concedendo? Quais são minhas capacidades aqui agora? Quais são as minhas ferramentas aqui agora? O amanhã pertence ao Senhor e o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então, nós devemos aquietar o nosso coração. Estamos vivendo em dias de muitas incertezas. Cada pessoa tem as suas incertezas. E isso em todas as áreas, na área da saúde, na área da economia. Tudo que se pode pensar hoje, no momento histórico que estamos vivendo, em termos de futuro, é um momento incerto. Sim, ok. Só que nós não devemos colocar a nossa cabeça no amanhã. Devemos meditar, sim, mas o que é que Deus pode te ensinar a fazer agora? Quais são as ferramentas que você tem agora? O que é que você pode desenvolver agora? Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez. Não adianta querer abraçar o mundo ou resolver o depois de amanhã hoje. Basta ao dia o seu próprio mal. Então nós precisamos aprender, irmãos, a descansar em Deus a partir das coisas que nós já vivenciamos, a partir das coisas que nós já aprendemos. E se não aprendemos, devemos aprender. E nós devemos também aprender a guardar a palavra de Deus no coração e a descansar nela. Como é diferente saber que o Senhor é o Senhor dos exércitos e verdadeiramente viver com o Senhor dos exércitos. Quem sabe que o Senhor é dos exércitos, é um título de guerra, tudo aquilo que ele fez no passado, a batalha do Senhor, a gente já viu, já ouviu isso em diversas questões. Se isso não entrar no coração, a pessoa sabe isso em termos de mente. Mas quando nós aprendemos com a história, quando nós aprendemos com o fruto do meditar, essas questões fazem tanto sentido em nossas vidas que nós nos levantamos e seguimos em frente. E aí se cumpre aquele outro salmo. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo colhendo seus feixes. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo colhendo seus feixes. Então, ao invés de chorar sentado, vai chorar? Chore, mas chore andando e semeando. Porque daí então você tem o futuro. E por que nós podemos andar e semear? Porque a nossa suficiência, o nosso socorro, a nossa força vem do Senhor dos Exércitos. Eu gostaria que você pensasse nisso hoje. E que a graça de Deus esteja sobre sua vida. Que o Senhor dirija a sua casa, que o Senhor dirija o seu coração, que o Senhor esteja falando profundamente a sua vida e que você possa ter hoje um dia abençoado na presença do Senhor, irmãos. Eu coloquei aqui no nosso grupo hoje a minha mãe na fé. Você vai ver aí que tem uma pessoa nova escrito, o nome é Carmen Furquim. Essa senhora é a minha mãe na fé, é a mulher que Deus usou responsável pela minha conversão. E ela pediu para participar do nosso grupo, então eu a coloquei em nosso grupo e te dou um abraço, viu? Deus te abençoe e eu fico muito feliz que você está conosco aqui.
Que Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Tenham todos um bom dia. E logo mais à noite, 7 horas, nós nos encontraremos de novo para fazermos a nossa meditação em Marcos. Hoje é quinta-feira, se lembre também que nós temos às 8 horas eu coloco o vídeo do nosso estudo de Apocalipse, ok? E aí os irmãos continuam estudando então Apocalipse com o reverendo Leandro Lima. E que Deus assim nos abençoe. Irmãos, tenham todos um bom dia. Deus os guarde, Deus os dirija. Até a noite. Tchau.